Você tem medo das suas próprias crises de ansiedade? Pode ser besteira pra você, pode parecer besteira, mas muitas vezes, depois que a gente desenvolve ansiedade, o problema maior não é a ansiedade por si só, e sim o medo de ter uma crise ou a ansiedade por ter ansiedade. Faz sentido pra você o que eu tô falando? Tá se identificando? Então fica, que o vídeo vai ser sobre isso e vai ser bem legal. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jéssica, eu sou fundadora do canal e do Instagram Jess Sem Pânico e também uma ex-ansiosa, hoje pós-graduanda de terapia cognitivo-comportamental, e eu tô criando esse conteúdo aqui para te ajudar para não chegar no nível que eu cheguei, ou se você tá no nível que eu cheguei, para sair dessa quanto antes. Então, tem muito conteúdo bom. Se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Todo dia tem vídeo novo. E se você conhece, já é velho aqui, lembra de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer, as pessoas a verem que tem conteúdo legal aqui. Então vamos nessa. É muito comum esse medo de ter crise de ansiedade. E ele é horrível, né? Se você não teve esse medo ainda, ou se você já teve, esse medo de ter crise de ansiedade, ele é bem comum, mas ao mesmo tempo ele é horrível. Eu acho que é legal falar aqui pra vocês que é super comum e que quando eu descobri que eu tinha crise por ter crise, ou medo da ansiedade por si só, ou ansiedade pela ansiosa, ou ansiedade pela ansiedade, me acalmou saber que mais gente também tinha isso, que mais gente também ficava ansioso por causa da crise, e isso acaba virando um gatilho para as próximas crises. Então, por que isso acontece? Isso tem muito a ver com o que a gente estuda de fato na terapia cognitivo-comportamental e tem a ver com o que a gente chama de avaliação cognitiva. E o que isso significa? Significa que basicamente tudo que a gente vive na nossa vida, né, todas as experiências que você tem na sua vida, desde simplesmente tropeçar numa escada ou até mesmo um evento importante na sua vida, como uma prova que você vai fazer no colégio, na faculdade, uma entrevista de emprego, todos esses eventos, eles vão marcar o nosso cérebro de alguma forma. Existe algo acontecendo na nossa cabeça para processar aqueles eventos. E a forma como a gente processa determinados eventos faz com que eles tragam emoções e comportamentos pra gente. Então, o que acontece no fundo, quando a gente começa a desenvolver o medo de ter uma crise de ansiedade, é a mesma coisa do que aconteceria com qualquer outro trauma, né? Então, basicamente você cria um trauma, você cria uma resistência ou uma forma de evitar uma situação, e aí aquilo te dá ansiedade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem crise de ansiedade quando vai numa festa, né? Uma pessoa que tem ansiedade social, ela não gosta de se relacionar, e festa, acho que festa é a pior coisa para uma pessoa que tem ansiedade social. Eu nunca tive ansiedade social, então se alguém aqui já teve, coloca aqui embaixo, conta pra gente. De fato, a festa é o pior lugar possível para uma pessoa que tem ansiedade social, ou tem alguma coisa ainda pior, tipo a fila do caixa, não sei. Mas o ponto é, uma pessoa que tem ansiedade social, ela tem experiências negativas ou avaliações cognitivas negativas relacionadas com se relacionar com outras pessoas. E por isso ela evita situações nas quais ela precisa se relacionar com alguém. Então, essa pessoa fica ansiosa quando ela precisa se relacionar com alguém. Por quê? Porque ela tem memórias de lembranças ruins de momentos em que ela se relacionou com pessoas e foi desagradável para ela, e isso traz sentimentos negativos. Quando ela tem essa memória, vem sentimentos negativos, e esses sentimentos negativos causam nela o comportamento de evitar aquela situação. Quando a gente evita algo, nosso corpo entende que a gente está evitando isso porque é algo perigoso. E aí vem o quê? A ansiedade, porque a ansiedade é o modo preparado para o perigo do nosso corpo. Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, né? Que quando a gente entra num estado de ansiedade, é nosso corpo se preparando ali para um momento de luta ou fuga, como se o corpo estivesse preparando para alguma ameaça. E é por isso que a gente fica ansioso quando a gente está evitando alguma coisa. E é exatamente isso que acontece com você quando você tem a crise. Então, que nem essa pessoa, né, que tem a ansiedade social, vai ficar ansiosa quando ela tem que lidar com uma situação de se relacionar com o outro, você
desenvolveu experiências negativas com as suas crises causaram avaliações cognitivas negativas para você criou uma relação negativa com a crise te traz emoções ruins e você deseja evitar a crise. E aí você entra em ansiedade por causa da crise. E aí a gente entra numa coisa meta, né? Uma meta-ansiedade, podemos dizer, porque você tá com ansiedade de ter ansiedade. E isso é super comum, super normal. E eu falei bastante aqui dessa questão, né, desse ciclo que começa com a avaliação cognitiva. Mas vamos entender o que é esse ciclo no fundo, para vocês entenderem até ainda mais a fundo esses dois exemplos que eu dei. E aí eu consigo entrar em detalhe mesmo e exemplificar cada um desses passos desse ciclo acontecendo tanto com o ansioso social quanto com a pessoa que está com medo de ter crise de ansiedade, né? A ansiedade da ansiedade. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que esse ciclo é composto de 4 etapas. Gente, eu queria muito ter aqueles flip chart, sabe? Aquele negócio que você bota aqui, tem várias folhas, você vai virando, eu ia adorar ter isso pra vocês. Eu vou providenciar, porque vai ser muito bom, eu poderia desenhar aqui o ciclo, mas tentem comigo visualizar, quem sabe eu consigo colocar uma imagem aqui no vídeo desse ciclo pra vocês, seria legal. Mas basicamente ele começa com um evento, então vamos deixar aqui o evento. Esse evento é a coisa que te causa ansiedade, no caso, né? É uma coisa que acontece que inicia esse ciclo. E o evento, no caso da pessoa com ansiedade social, pode ser a festa. Então, o ansioso, né, o ansioso social recebeu um convite para ir numa festa que ele precisa ir, porque, sei lá, é uma festa de 15 anos de uma prima e não vai ter como sair dessa, tem que ir. Esse é o evento. Beleza. O evento, ele leva a uma avaliação cognitiva. Então, a avaliação cognitiva está aqui. O que é a avaliação cognitiva? É quando, uma vez que o seu cérebro recebe a informação do evento, ele avalia aquela situação. Então, o que ele faz? Ele processa, beleza, tem uma festa. O que eu, como cérebro da Jéssica, por exemplo, consigo lembrar de outras coisas relacionadas a festas. E aí o cérebro da Jéssica, né, se eu fosse uma ansiosa social, iria lembrar, beleza, teve aquela vez que ia ter uma festa e eu fiquei com medo porque eu pensei que ninguém ia gostar de mim na festa, que eu não tinha nenhuma roupa bonita, que eu tava feia, que eu tava gorda, que eu tava com espinha e que a festa ia ser muito desagradável. E eu tive esses pensamentos. Esses pensamentos me deixaram o quê? Triste. Aí a gente vem o terceiro ponto da emoção. Então, olha só o que aconteceu com a pessoa. A pessoa ficou sabendo que ia ter uma festa. Ela lembrou, ela fez uma associação dessa festa que vai ter hoje com festas que já aconteceram. E lembrou de coisas ruins. Ela nem foi nessa outra festa que ela lembrou, mas ela teve uma experiência negativa de, uma vez que soube da festa, pensar em ir e ficar com medo. Por quê? Porque as pessoas iam falar mal dela, ela não ia fazer amigos, ela tava feia. E aí o quê? Isso deixou ela triste, tanto naquela última vez que ela ia na festa e nem foi, conseguiu evitar, e deixou ela mais triste ainda agora, porque dessa vez ela não vai ter como evitar a festa, né? Então olha que coisa. Soube que tem a festa de 15 anos, lembrei da última festa que eu fui, a última festa que eu não fui porque eu fiquei com medo, porque ia ser uma experiência ruim pra mim, porque eu tava feia, porque as pessoas iam falar de mim, mal de mim, eu tive todos os pensamentos. E agora eles voltaram pra mim e o sentimento de tristeza que eu tive naquela festa que eu nem fui, voltaram agora. E eu já vou pra essa nova festa com essas emoções. Eu já vou pra nova festa o quê? Com medo de tudo aquilo que eu tive medo na última festa e o quê? Triste por causa dessas sensações. E muitas das emoções que a gente tem ditam o quê? O nosso comportamento, é a última fase do nosso ciclo. Então deixa eu repetir o ciclo agora que ele tá completo para vocês. Tem o evento, a festa, beleza? Tem a avaliação cognitiva, lembrar tudo que tem de associação daquela festa, os pensamentos que vieram sobre festas antigas que tiveram, que já aconteceram, mesmo eu tendo ido ou não. Tem a parte das emoções, como eu me sinto com relação à experiência que eu tive, e tem a parte do comportamento, como que eu vou me comportar dado a avaliação cognitiva e as emoções que eu tenho. Provavelmente eu não vou interagir com ninguém quando eu for na festa,
Por quê? Porque eu tô triste. Quando eu tô triste, eu já não quero interagir. Por que mais? Porque eu acho que as pessoas não vão gostar de mim. Então, se eu acho que as pessoas não vão gostar de mim, aí que eu não vou interagir mesmo, né? Então, olha só, o comportamento está sendo ditado pela avaliação cognitiva que a pessoa fez sobre o evento e pelas emoções que a avaliação cognitiva gerou nela. Ela teve esse comportamento. E esse comportamento criou o quê? Mais uma experiência de festa negativa para essa pessoa. Então aí a festa de 15 anos, que poderia ter sido legal, por uma experiência anterior, né, de avaliação cognitiva e de emoções, foi uma experiência ruim. E aí o que acontece? Na próxima festa que tiver de 18 anos de uma amiga, o que ela vai fazer? Vai na avaliação cognitiva lembrar de qual festa? Da de 15 agora. Vai lembrar da de 15. E a de 15 que vai perpetuar esse ciclo de ansiedade social. Deu pra entender? Espero que sim, gente. Vocês estão acompanhando, se deu pra entender, coloca aqui no comentário, já tá fazendo sentido. Porque é um pouco difícil explicar esse ciclo, é um pouco complexo. E eu tô usando umas palavras diferentes, né, como avaliação cognitiva, mas esse ciclo é isso que faz com que a gente fique com a ansiedade social e que a gente tenha uma experiência negativa de evitação. E é a mesma coisa que vai acontecer no caso da ansiedade. Então vamos lá, vamos repetir esse ciclo que eu falei pra vocês com uma pessoa que acabou de ter a primeira crise de ansiedade. Então deixa eu pegar meu primeiro ataque de pânico. Vamos lá, vou pegar meu primeiro ataque de pânico. Eu já contei algumas vezes pra vocês em outros vídeos, e quem nunca ouviu até agora vai ouvir pela primeira vez como foi meu primeiro ataque de pânico. Então eu estava num trabalho que ficava na minha universidade e do nada eu senti uma pontada na cabeça. E na hora, não sei porquê, eu associei essa pontada na cabeça com um AVC. Eu achei que aquela pontada na cabeça era um AVC. O que eu fiz? Eu virei pro meu mentor, né, porque era uma iniciação científica, e eu virei pro meu mentor e falei, eu tô tendo um AVC, eu preciso ir pro hospital. E eu falei super sério, eu falei super séria, e eu era uma pessoa muito calma e tranquila. Hoje em dia no trabalho, acho que eu sou mais solta no trabalho que eu tô hoje, as pessoas já veem que eu tenho uma ansiedade, mas eu era mais contida, as pessoas me achavam super tranquila e calma e não sabiam que eu era ansiosa. Então, quando eu falei, tô tendo um AVC, tô passando mal, eu falei com muita calma, eu não falei desesperada e falei de um jeito que ele achou que eu tava brincando. E ele não me levou a sério, e ele deu uma risada, ele me olhou assim, ele ficou meio confuso, eu falei, é sério, eu preciso ir pro hospital, me leva pro hospital. E aí eu comecei a repetir, e aí que a coisa ficou séria, né, pra mim, eu comecei a repetir, me leva pro hospital, me leva pro hospital, me leva pro hospital, eu fiquei repetindo. E aí, ele chamou outro mentor, né, eles se olharam e falaram, não, a gente vai te levar aqui na enfermaria da universidade. E eu apavorada, né, assim, e no caminho pra enfermaria, apavorada, e meu coração batendo muito rápido, eu achando que eu ia morrer. Gente, eu achava que eu ia morrer. É sério. E quem não teve um ataque de pânico pode achar aqui que eu tô exagerando, mas quem já teve, pode ser que até coloque nos comentários, comprove que é verdade, mas é isso mesmo. A gente acha que a gente vai morrer e não tem ninguém que acalme a gente nessa hora. Ninguém vai conseguir te acalmar nessa hora porque você tá totalmente desestabilizado e tem certeza que vai morrer e tem até medo de no dia que estiver morrendo de verdade deixar tranquilo, pensar, ah, não, isso é um ataque de pânico, deixa eu ficar tranquilo. Gente, isso é mesmo. Quem tem ataque de pânico, e eu tive, né, por muito tempo, síndrome de pânico, a gente achava que, assim, a gente nunca ia superar o pânico, porque a gente tinha até medo de quando superar o pânico e vier o AVC e vier o infarto, a gente ficar tranquilo pensando, ah, isso é um ataque de pânico e morrer ali, porque não cuidou. Isso é outro medo de quem tem ansiedade. Acho que um dia eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque aí é um tema importante. Mas o ponto eu tava ali desesperada, foi uma experiência horrível, e quando eu cheguei finalmente na enfermaria, sentei ali, uma hora passou. E aí quando passou, eu fiquei o quê? Me sentindo uma idiota, me sentindo muito idiota e com muita vergonha. Eu fiquei com muita vergonha, porque eu tinha causado uma cena inteira ali no trabalho, todo mundo tinha visto, os 2 mentores foram me socorrer, pra no final o quê? Não ser nada, o médico nem remédio, nem calmante precisou me dar, porque eu já me acalmei ali mesmo, entendeu? Foi uma coisa de louco, e o pior de tudo é que ele só virou pra mim e falou assim, ah, é ansiedade, ele nem me contou que era pânico. Então demorou muito, gente, desse meu primeiro ataque de pânico, até eu de fato saber, ser diagnosticada, entender que eu tinha síndrome do pânico e realmente ser tratada e começar a melhorar.
demorou mais ou menos um ano que eu fiquei tendo essas crises até eu realmente iniciar o meu tratamento, porque as pessoas nunca me contavam de fato o que era, e eu acho uma coisa de louco, né? Eu chegava lá apavorada, ele só falava de ansiedade, eu não sei se ele achava que era óbvio que eu ia entender que eu tinha que procurar um psiquiatra, mas pra mim não foi óbvio, infelizmente, até porque eu fazia terapia, então eu também não achei óbvio procurar, e a minha terapeuta não me indicou para um psiquiatra, e ela realmente não era especialista em ansiedade, mas assim, foi uma coisa de louco, que eu realmente não consegui, né, por um ano, continuei tendo as crises e nada. E como é que funciona isso, né? Como é que essa minha crise, né, esse meu primeiro ataque de pânico funcionou, então, nesse ciclo que eu tô falando pra vocês? Então, beleza, vamos falar agora, passou o evento, né? Passou a minha crise e eu tô num momento que eu tô com medo de ter crise. Por que eu tô com medo de ter uma crise de novo? Porque foi uma merda ter crise. Mas vamos colocar isso, né, respondendo de um jeito meio rápido, porque é horrível ter crise, é óbvio que eu vou ter medo, mas vamos colocar no ciclo pra gente entender como funciona. Então, tem um evento. O evento é, eu vou voltar ao trabalho, vou pro trabalho. E aí, esse evento faz o quê? Me faz lembrar da última vez que eu estive no trabalho. O que aconteceu na última vez que eu estive no trabalho? Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia ter um AVC. E eu comecei a lembrar, eu passei vergonha. E aí, olha que coisa. Eu passei vergonha, eu tava com medo de ter um AVC, eu achei que eu ia morrer, eu não fui levada a sério. E o que tudo isso fez? Uma mistura de sentimentos de tristeza, frustração, principalmente tristeza, frustração, desconforto, vergonha. Essas foram as emoções associadas a essa avaliação cognitiva. Horrível. E aí, qual foi o comportamento que eu tive? Evitar o trabalho. Esse foi o comportamento. Eu entrava no trabalho, o quê? Alerta. Eu me tornei uma pessoa alerta a cada sensação física que eu tinha. Porque agora qualquer sensação física poderia disparar a tal experiência horrível que é o ataque de pânico. Porque da última vez foi uma pontadinha na cabeça. E se dessa vez fosse um desconforto no braço que disparasse aquilo? E aí o meu comportamento era de uma pessoa paranoica e com medo de ter uma nova crise, entendem? E aí é assim que funciona. Então esse foi o ciclo completo do meu caso, do meu primeiro ataque de pânico. E para alguém que tem uma crise de ansiedade, que não é tão forte, tão ruim quanto um ataque de pânico, quem tem ataque de pânico tem crise de ansiedade também. Eu nunca vi uma pessoa que só tem ataque de pânico e nunca teve uma crise de ansiedade. E a gente sabe que o ataque de pânico é mais intenso e dói mais, é muito mais doloroso, porque a gente vai parar no hospital, é uma coisa de louco. A gente vai parar no hospital porque a gente acha que tá morrendo, tá? Não é porque a gente deveria estar no hospital. Ninguém que tá com ataque de pânico precisa ir pro hospital, que fique claro, o ataque de pânico passa sozinho, ele não é perigoso pra saúde, ninguém morre de ataque de pânico, mas a gente acha que tá morrendo e a gente vai pro hospital. Já a crise de ansiedade é um pouco diferente. Ela é mais um estresse ali somatizado, com vários sintomas, sim, tem muito sintoma físico, então tem a falta de ar, tem o coração acelerado. A grande diferença é que você não instala aquele entrar em pânico, você só fica sofrendo ali com aqueles sintomas. Mas também é uma experiência horrível e ninguém quer ter. E aí quando você tem a primeira crise de ansiedade, você o quê? Você quer evitar ter a nova crise. E muitas vezes essas crises vêm quando a gente está muito sozinhos, né, com nós mesmos. E ter uma crise quando a gente está sozinho é mais desagradável ainda, porque não tem ninguém para a gente socorrer, para ajudar a gente. Então, o que é muito comum quando a gente tem a primeira crise de ansiedade é esse medo de ficar sozinho, de dormir sozinho, de comer sozinho, de fazer qualquer coisa sozinho, porque estar sozinho torna mais desagradável ainda a possibilidade de ter uma crise de ansiedade. Se ter uma crise de ansiedade é ruim, se ter um ataque de ansiedade é ruim, ter um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, uma crise de ansiedade sozinho é muito ruim, é pior ainda. E a gente evita esses cenários e só o fato de estar sozinho, muitas vezes, causa a ansiedade na gente. E vira o quê? Vira o gatilho da próxima crise. Então olha que coisa de louco. Eu tô com medo de ter crise e o medo de ter crise me faz ter crise. Não é uma coisa de louco, mas é o que acontece.
E como é que a gente evita tudo isso, né? Que a Jéssica até agora falou demais, contou várias histórias, deu vários exemplos, mas ainda não contou pra gente como que a gente lida e supera o medo de ter a crise de ansiedade. Eu acho que vocês vão ficar meio bolados de saber a resposta, porque não é a melhor resposta de todas, porque você não vai querer ouvir isso, mas a resposta é se expondo à crise e aceitando ela. Mas que diabos é isso, Jéssica? Como assim você tá falando que o jeito de eu superar esse medo é me expor? Primeiro, deixa eu explicar que todo medo, a melhor forma de superar esse medo é se expor a ele na medida do possível. É claro que se o seu medo é uma queda de avião, você não vai vivenciar uma queda de avião, você vai voar de avião, correto? Se seu medo é ser engolido por um jacaré, você não vai fazer carinho, escovar o dente do jacaré. Você vai conseguir ver uma foto de um jacaré sem surtar. Você vai conseguir ir num zoológico e ver um jacaré ali do outro lado de vidro sem ter um ataque de pânico. Se você tem pânico de aranha, você não precisa ser mordido por uma aranha ali, virar o Homem-Aranha e provar que sobreviveu. Você precisa simplesmente não ter um ataque de pânico ao ver uma aranha na sua parede. Beleza? Que fique claro o que eu quero dizer com se expor, tá? E aí tem várias formas de você se expor a um medo. E você vai fazendo isso gradativamente. Você não precisa e não deve, né? Se você tem medo de uma coisa, de cara se expor da forma mais grave possível a essa coisa. Então, se for uma pessoa que tem um medo, uma fobia de voar de avião, eu não vou tratar essa fobia no dia seguinte dando ali a mão para minha psicóloga e entrando no avião. Não vai ser assim. Vai ser um processo gradativo. Primeiro, eu vou me sentir confortável em conversar sobre o meu voo, né? E aqui você pode botar o conversar sobre a minha crise de ansiedade. Então, eu vou sair um pouco da história do voo, vou voltar para a ansiedade, porque já que a gente tem um foco claro do medo que tem que superar, vou dar o exemplo com ele. Então, você tem o medo da sua crise de ansiedade. Então, tem pequenos passos que você pode dar para se tornar, né, se expor a essa crise. Qual que é o primeiro passo? É conseguir falar sobre a crise, conseguir lembrar ela. Se você ainda não consegue falar, você pode começar a escrever sobre a crise. Mas o primeiro é conseguir lembrar ela. E quando você lembrar ela, você vai estar o quê? Você vai estar bem ou mal fazendo uma avaliação cognitiva e ela vai trazer emoções. Então, olha que legal esse exercício. Você vai anotar o evento, que foi a crise de ansiedade. Tô anotando aqui, ó. Tive uma crise de ansiedade, ela foi desse jeito, aconteceu nesse lugar e eu senti esses sintomas. Depois, você vai anotar numa outra coluna as emoções que vieram, porque vai vir emoção. Se não vier emoção, você não tem medo da crise. Se você escrever, né, se você tem medo da crise, a crise te faz mal, uma coisa que você evita, quando você anotar, você tá lembrando daquela vivência. Você tá fazendo aquela avaliação cognitiva que a gente comentou. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai ficar com alguma emoção. Não estou dizendo que você vai chorar, mas estou dizendo que vão vir emoções. Pode vir medo, pode vir desconforto, pode vir frustração, tá? E aí você vai anotar essas emoções. E aí o que você vai ter que fazer? Entender que essas emoções não são você, não são tão fortes. Então você vai olhar e vai pensar, beleza, eu tive a crise, essas foram as emoções. Você anotou isso no papel. Coloca o papel um pouco longe de você, olha e fala, beleza, eu sou essa pessoa, eu tive essa crise, mas essa crise não é tudo que eu sou, essa crise não me define. Eu tive ela e eu tive essas emoções. E faz sentido, realmente foi algo muito assustador para mim. Esses sintomas me assustaram bastante, então faz sentido que eu tenha tido essas emoções. Ok, esse é o primeiro passo. Não é o que vai resolver, não é só isso, tá? É o primeiro passo, é você conseguir lembrar desse evento, fazer a avaliação cognitiva sem ser de forma automática no seu cérebro, mas no papel, verificar quais são as emoções que vêm e entender que o motivo de você evitar as crises e ter ansiedade pelas crises é porque elas acontecem desse jeito, causam essas emoções em você e hoje é natural que o seu comportamento seja ter medo e evitar a crise. Primeiro passo, dado. Segundo passo, uma mínima, pequena exposição aos sintomas da crise, num outro contexto. Então, se um sintoma da crise que te faz mal é a falta de ar, que tal ficar um pouco sem fôlego? Correr
correr até ficar sem fôlego, fazer abdominal, fazer polichinelo até ficar sem fôlego. E quando você ficar sem fôlego, você vai reconhecer: eu fiquei sem fôlego, não é uma sensação perigosa, ficar sem fôlego é natural, acontece quando a gente está ali respirando muito rápido para liberar oxigênio para o nosso corpo, porque a gente está fazendo bastante exercício. E aí você vai estar o quê? Criando outras experiências mais fortes, né? Tentando deixá-las mais fortes no seu cérebro, relacionadas à falta de ar, do que necessariamente algo perigoso. Por quê? Porque aí a próxima vez que você tiver uma crise de ansiedade, você pode lembrar: ah, isso que eu tô sentindo é que nem aquilo que eu sinto quando eu faço meus polichinelos, e tá tudo bem, vai passar. Que nem quando eu faço polichinelo e depois de um tempo passa, isso aqui também depois de um tempo vai passar. E o melhor de tudo é que é verdade, você não tem que fazer nada a respeito. Com o tempo, você vai se acalmando, é natural o seu corpo se acalmar e você voltar a regular a sua respiração. Então você pode criar essa tranquilidade, sim, de que você vai conseguir relaxar depois, né? Com o tempo essa crise vai indo embora e a sensação da respiração vai passar. E um bom jeito de você se expor, então, é fazendo o exercício, porque você se expõe a essa mesma sensação que te faz tão mal, né, na crise de ansiedade, num outro contexto. Outra sensação, o coração acelerado. Cara, exercício físico também vai te ajudar nesse caso. Fazer exercício físico vai deixar o seu coração acelerado num outro contexto que não o da crise de ansiedade. E eu vou além. Uma vez que você se acostumou a ter o batimento cardíaco do exercício e a respiração acelerada, e você está vinculando com outras coisas, quando você tiver a próxima crise, provavelmente ela já vai ser menos pior, porque você sabe que ela vai passar, você sabe que aquelas sensações não são perigosas e que a crise ela só é desconfortável, tá? Por que acontece? Eu não posso te prometer que você nunca mais vai ter uma crise de ansiedade, porque quem coordena isso é o seu sistema nervoso. Seu sistema nervoso, às vezes, pode liberar ali todas as substâncias para que você tenha uma crise, um ataque de pânico. O importante que você pode fazer, o que está no seu controle, é justamente como você lida e reage e mostra para o seu corpo que você de fato não está numa situação de perigo, para que ele volte a se acalmar e volte para o estado natural dele. Na terapia cognitivo-comportamental, existe todo um processo no qual o terapeuta te ajuda a vivenciar esses momentos da crise, mas para isso você tem que estar pronto. Claro que se você ainda está muito traumatizado com a crise, o seu terapeuta não vai colocar você direto para fazer o exercício de ficar respirando rápido até vir a falta de ar e você vivenciar a falta de ar e superar a falta de ar. Ele primeiro vai colocar você ali para lembrar das crises, para anotar como é que foi a situação, anotar as emoções, e aos poucos, gradativamente, quando você estiver pronto, seu terapeuta vai te ajudar a se expor aos sintomas da crise. E quando ele te ajuda a se expor aos sintomas da crise, você não vai mais ter tanto medo dela, e quando ela vier, ela vai deixar de ser importante a um ponto que um momento ela vai parar até de aparecer. E, gente, cara, de verdade, quando a minha terapeuta me falou isso, que o jeito de eu superar a crise não seria parar de ter crise, né? Simplesmente parar de ter crise, mas sim aprender a conviver com a crise, eu achei, pronto, já era, danou-se, nunca vou vencer a ansiedade, porque eu sempre vou ter crise. Mas, cara, gente, é tão bom poder vir aqui falar pra vocês que de vez em quando alguma coisa me dá ansiedade e eu sinto meu coração dar uma acelerada, eu sinto que eu tô respirando um pouquinho mais forte, mas eu fico calma. E é muito doido, porque em tese isso parece quase que dicotômico, né? Nem sei se usei a palavra certa aqui, mas parece uma coisa oposta, que não aconteceria ao mesmo tempo, o fato de você tá tendo uma crise e tá tranquila. Mas era meio isso que acontecia, porque meu corpo trazia os sinais da crise e eu rapidamente raciocinava que aquilo era uma crise, que aquilo ia passar, que estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E eu seguia a minha vida até a crise passar e eu não entrava na crise. E foi muito libertador.
E talvez vocês já até tenham tido uma crise que vocês não entraram, só que vocês nunca perceberam. E aí hoje vocês percebem porque vocês entram nessas crises. Então, gente, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Eu não sei quanto tempo durou esse vídeo, mas talvez tenha ficado um pouco longo. O ponto é, eu acho muito importante vocês entenderem esse ciclo. Ele tem tudo a ver com a missão do meu canal de psicoeducação, de ensinar pra vocês como que a ansiedade funciona no nosso sistema nervoso, no nosso corpo, no nosso cérebro, na parte cognitiva, né? E o que a gente pode fazer para lidar melhor. E o caso da crise de ansiedade, ele é muito dolorida, porque realmente a gente cria um medo de ter crise e a própria crise vira um gatilho. E aí todos os momentos que já deram a crise de ansiedade pra gente podem virar gatilho a ponto da gente evitar. Então, se você tem muita crise de ansiedade no trabalho, você começa a evitar o trabalho. Se você tem crise de ansiedade na escola, você começa a evitar a escola. E aí isso é muito ruim pra gente, porque atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa rotina. Se você tem crise de ansiedade quando você deita na cama, você vai começar a evitar dormir. Então é muito importante a gente aprender, a gente superar o medo da crise de ansiedade. A gente não tem que ter medo da crise. A crise não é horrorosa, ela não é do mal, ela não vai matar ninguém. A gente não tem que ter medo dela. A gente tem que deixar ela vir, observar ela e ela vai passar naturalmente, tá? Espero que vocês consigam. Por favor, me contem se tá funcionando, se os vídeos estão ajudando. E se você é novo aqui, se inscreve, todo dia tem vídeo novo. Se você já conhece, deixa o like para dar aquela moral e comenta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou e o que você quer ver por aqui nos próximos vídeos. Beleza, gente? É isso e até a próxima!